Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui juntos para louvar, para agradecer a Deus, para engrandecer o nome dele. Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe nesse domingo especial, porque é um dia que o Senhor nos deu oportunidade para recomeçar, para mais uma vez se alegrar na presença dele. Então, vamos aceitar, vamos receber, vamos louvar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Juntos mais uma vez, lição 3, Escola Bíblica Dominical, Despertamento renova o altar. Muito boa essa lição. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, pedimos a tua orientação, pedimos a tua direção. Vem neste momento com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, nos ensina, nos oriente, nos faça entender, compreender tudo aquilo que está aqui aos nossos olhos, que esteja também patente aos nossos corações e mentes. Isso tudo é para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém. Então, terceira lição, o despertamento renova o altar. Na Bíblia, altar sempre é lugar em que se oferece holocausto, em que se apresenta para Deus a oferta. Então, o altar, nós vamos entender o que significa o altar e a importância de restaurarmos, recuperarmos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesta lição de hoje. Fique atento. Então vamos lá, introdução. Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passem a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, como eu falei, o altar é lugar de adoração, altar é lugar de comunhão, mas, sobretudo, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de holocausto, altar é lugar de levar a sua oferta. Então, o altar, para que Deus receba a oferta, o altar não pode estar quebrado, o altar não pode estar de qualquer forma, ele não pode estar de qualquer jeito. O altar precisa estar intacto, precisa estar restaurado, precisa estar no propósito, precisa estar na direção que Deus quer que ele esteja, e o altar somos nós. Ponto central. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Primeiro tópico. Despertamento conduz o homem ao altar. O judeu sentiu a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Então, o altar era um lugar que, segundo a visão judaica, as pessoas tinham acesso a Deus. Porque ali era o lugar em que as pessoas ofereciam, entregavam, se dedicavam. É claro que essa é uma perspectiva judaica. Com o advento do Messias, com a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz, esse altar passou a ter um sentido espiritual. E a gente vai falar sobre esse sentido espiritual do altar. Então, o que acontece? O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estava na roda de inimigos cruéis. A Bíblia diz que o temor estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Então, este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ali, Êxodo 29, 43. Então, o altar é o lugar em que Deus interagia com as pessoas, em que Deus, na pessoa, naquele momento que a pessoa se oferecia de maneira espontânea, de maneira liberal, para oferecer sacrifício ao Senhor, era aquele momento de contato, era o momento que Deus falava, era o momento que Deus respondia, era o momento que Deus falava o que ele queria, a postura que ele queria, né? Então está falando aqui em Êxodo 29, 43. Depois você lê com calma, a gente vai estar sempre falando referência para você poder ler com calma. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Tópico 2.
Todos os despertamentos genuínos começavam com a restauração do altar. Vou repetir isso aqui que é muito importante. Todos os despertamentos genuínos começavam com a restauração do altar. É o princípio de tudo. O despertamento antes precisa ter a restauração do altar. Então, se há restauração, há despertamento. É isso que nós precisamos entender. Se há restauração, há despertamento. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1º livro de Reis, 18, 16 a 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. 18:30. 1 Reis, 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nota que o despertamento decorreu do conserto do altar. O altar quebrado, o altar desconcertado, o altar fora da posição, o altar mal feito, ele vai gerar o contrário do despertamento. A fraqueza, a frieza, a ausência de compromisso. Então nós precisamos entender que o despertamento decorreu do conserto do altar. A gente vê muita gente dormindo espiritualmente, pessoas que falam, olha, eu estou frio, eu estou com isso, eu estou doente, eu estou aquilo, estou com frieza espiritual, não consigo mais ficar feliz. Olha, meu irmão, para que você volte a ter o ânimo espiritual, para que você volte a interagir, para que você volte a ficar à vontade nas presenças de Deus, é importante que o seu altar esteja restaurado. Como é que é isso, restaurar o seu altar? Ver aquilo que você e Deus sabe que está desconcertado, ver aquilo que você e Deus sabe que precisa ser restaurado, renovado, recuperado, restituído, e aí você pede a Deus restauração, restituição, recuperação, conserto, para aí sim você poder ter essa retorno, você possa se despertar, você possa ter vontade de estar em comunhão de novo com Deus. É importante isso. Então, repetindo, o despertamento decorreu do conserto do altar. Quando que você vai se despertar, meu irmão? Quando você pedir a Deus para consertar aquilo que falta ser consertado. Amém? B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Segundo Crônicas 29:3. E as reparou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundície, purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás, por um altar construído com um modelo copiado de Damasco, segundo Reis 16, 10 a 12. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. O despertamento levou à separação do altar. Nota que o principal é o altar estar restaurado. O principal é eu entender que o altar ele não pode estar sujo. Ele não pode ter coisas que não são da vontade de Deus. Eu preciso tirar aquilo que está atrapalhando. Eu preciso mudar aquilo que está roubando a exclusividade da presença e da vontade de Deus. Amém? Então, o despertamento levou à separação do altar. C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei. Ora, irmãos, Deus instituiu tudo que ele queria que fosse feito. A maneira como o tabernáculo foi construído, a questão do altar, a arca do concerto, tudo Deus orientou.
Só que as pessoas fugiram da orientação divina. E toda vez que o homem foge da orientação divina, problemas acontecem, situações acontecem. E aí, quando o povo foge da orientação divina, eles viram cativos, eles perdem as bênçãos, eles perdem a proteção. Só que a Bíblia fala aqui, ó, as suas bases antigas, de como manda a lei. Eles seguiram as bases como mandava a lei. Eles voltaram a seguir a orientação. Quando eles seguem a orientação divina, segundo a vontade de Deus, de acordo com a lei, as coisas começam a se organizar, entrar nos trilhos, se direcionar para aquilo que Deus realmente queria. E segue. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. Quando eles restauram o holocausto, aí sim, eles se sentem em condições de sacrificar o holocausto a Deus. Você sabe que uma oferta dada em um altar desconcertado não é recebida por Deus. Não é. E isso acontecia lá com o povo da época de Elias, acontecia em várias fases da Bíblia, como nós lemos, e acontece hoje na nossa própria vida espiritual. Às vezes, a gente tem uma oferta. Eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de oferta naquilo que você pode dar a Deus. Talvez seja até a sua própria vida, mas o seu altar está desconcertado. Você está se entregando a Deus, está dando a sua vida, mas você sabe que há um desconcerto, há uma falta de compromisso, há uma falta de verdade, não existe um conserto, alguma coisa que dure e que perdure. Mas em nome de Jesus, o principal é nós entendermos que o altar precisa ser restaurado. Com o altar restaurado, a minha oferta é recebida por Deus. Restaura o seu altar. Vamos restaurar o nosso altar e vamos manter o nosso altar restaurado para que a gente sempre tenha a nossa oferta, o nosso holocausto sendo recebido pelo Senhor. Amém? A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Quando eles restauram o altar, quando eles seguem a orientação divina, a alegria voltou para aquele povo. As festas voltaram a acontecer. As festas foram restituídas, restauradas. A alegria, a comunhão. Então, quando o altar é restaurado, eu volto a ter comunhão. Eu volto a ter alegria. Eu volto a ficar feliz na minha congregação. Eu volto a ficar alegre na minha família. Eu volto a ter a certeza de que as coisas que estão acontecendo estão debaixo da autoridade, debaixo do poder de Deus. Eu preciso entender isso. Amém? Bem, síntese. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Olha só que interessante. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Quer se despertar? Quer ter de volta a alegria? Aquilo que Deus tem para a sua vida? Restaura o seu altar. Veja o que está precisando ser restaurado. Veja o que está precisando ser de novo restabelecido. Entrega nas mãos de Deus, que Deus vai operar. Amém? 2. Tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Irmão, sem Cristo não tem comunhão. Entenda isso. Sem Jesus Cristo, nós não temos comunhão com Deus. A nossa comunhão vem graças a Cristo Jesus. A própria palavra fala, o Senhor falando acerca de si mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Interessante essa frase, né? Ninguém vem ao Pai. Ele falando o seguinte, olha, ninguém vai ter acesso ao Pai se não for pelo Filho. O Filho te dá livre acesso ao Pai. Jesus, na realidade, é o nosso sumo sacerdote. Qual era o conceito do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ou sacerdote, dependendo da situação, ele era aquela pessoa que levava a oferta, que conduzia o holocausto. Não havia contato direto entre o pecador e o redentor. Não havia contato direto entre aquele que pedia perdão e o perdoador, que era Deus. Tinha sempre que ter um intermediário,
Tinha sempre que ter alguém que estava ali mediando esse contato. E a Bíblia fala que Cristo vem, nos dá livre acesso ao Pai. Por isso ele é nosso sumo sacerdote, aquele que deu a vida por nós. E eu não preciso mais pedir para ninguém para interceder pela minha vida diante de Deus. Eu dobro meu joelho e tenho livre acesso ao Pai por causa do Filho. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de santo disso, santo daquilo. Eu tenho livre acesso ao Pai. Eu tenho livre acesso a falar com meu Deus por causa do Filho dele que morreu na cruz. E um dia eu aceitei a ele e tudo que ele fez na cruz do Calvário me dando livre acesso e vida eterna. Amém? No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Algumas igrejas, inclusive, ainda acham o altar como um lugar inviolável. O altar, quando eu falo altar, eu falo púlpito, não é? Dizendo que, olha, o púlpito é lugar sagrado. O púlpito não é menos sagrado ou mais sagrado que qualquer outra dependência de uma igreja, de uma congregação, de uma casa de adoração a Deus, de uma casa de oração. Quem santifica o lugar, irmãos, somos nós, que somos santos do Senhor. Então, o púlpito é um lugar tão santo quanto a porta de entrada da igreja. O púlpito ou o altar é um lugar tão importante como qualquer outra dependência. A diferença está em quão importante nós estamos colocando esse espaço para Deus. O altar é o lugar em que nós entregamos a nossa oferta. E eu não posso enxergar o altar como uma estrutura física, como uma estrutura material. Eu preciso entender que o altar é qualquer lugar que eu coloque Deus em primeiro lugar e qualquer lugar que eu entregue a minha oração, a minha adoração e a minha oferta e o meu sacrifício. Né? Então, o centro da igreja ou a parte mais importante de uma igreja é o altar, pastor? Não. A parte mais importante de uma congregação é aquela parte que está no seu coração. O seu coração é o altar que Deus quer usar para abençoar. É o altar que Deus quer para fazer sacrifício. E quem faz sacrifício somos nós mesmos. O altar eu construo. Esse altar sou eu. Eu faço o altar para o Senhor e eu me sacrifico para Ele, adorando, me entregando, dando a minha vida. Assim como Cristo deu a vida por nós, eu dou a minha vida nas mãos dEle para que a minha vida seja instrumento de louvor, de adoração e que sejamos vasos de honra na casa de Deus. Amém? No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto: primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele. Que coisa! Isso aqui eu grifei. Essa frase aqui é algo tremendo. Todas as coisas subsistem por ele. O que é subsistir? Existir por causa de alguém. Existir porque existe um outro fator. Toda existência está baseada, está fundamentada, está sustentada na própria existência dele, o Todo-Poderoso. Deus deu ao seu Filho um nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor dos Senhores, morreu por nós na cruz, Salvador, eterno, todo-poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que nos deu a vida, aquele que vai reinar por toda a eternidade, aquele que um dia nos ressuscitará, aquele que um dia nos chamará pelo nome, aquele que viverá o tempo todo e viveremos o tempo todo ao lado dele. A Bíblia está dizendo, nele subsistem todas as coisas. O universo está nas mãos dele, o mundo está nas mãos dele, as estrelas, os planetas, tudo nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre. Ele continua aqui, para que em tudo, Jesus, tenha a preeminência.
Para nós, para vós, o que credes, é preciosa, a pedra principal de esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então, pastor, para quem Jesus morreu? Ou por quem? Por todos. Por todo mundo. Pastor, mas existem os filhos da salvação e os filhos da perdição? Existe, sim, mas Jesus morreu por todo mundo. A Bíblia fala, eu digo que o texto mais forte da Bíblia, no que diz respeito à salvação, é João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, o Pai, que deu seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia é bem clara, todo mundo que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Então Jesus morreu por quem? Por todo aquele que acreditar na morte dele e ressurreição. Todo mundo pode ser salvo. Todo mundo pode ser salvo. Pastor, mas Deus sabe, aí a gente acaba entrando na predestinação universal, mas Deus sabe quem vai salvar e quem não vai? Com certeza Ele sabe. Mas então, existem aqueles que estão predestinados para a morte, aqueles que estão predestinados para a vida. Eu digo para você que Deus dá a chance igual para todo mundo. Porém, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, em que Deus deixa o homem à vontade para decidir se ele quer caminhar na presença dele, vivendo ao lado dele, vivendo eternamente com ele, ou se ele quer abrir mão dessa comunhão e ir para a perdição eterna. Livre-arbítrio é fundamental nesse processo de salvação, meu irmão. Livre-arbítrio é fundamental. Então, Cristo morreu por quem? Por todo aquele que nele crer. Deus deu o seu único filho, seu filho unigênico, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, deu seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Por causa da morte dele, todo mundo foi redimido. Mas precisa aceitar essa redenção, certo? Eu sempre coloco, você lá sabe disso, eu sempre coloco o exemplo de um político, um cargo eletivo. A pessoa ela é eleita. A pessoa é eleita. Só que tem um porém, ela tem que tomar posse dessa eleição. Ela tem que tomar posse. Ela, para assumir a prerrogativa dessa eleição, ela tem que tomar posse, tem que ir lá e tomar posse. Então, todos nós fomos eleitos para a salvação eterna, mas eu preciso assumir isso. Eu preciso tomar posse disso tudo que foi feito na cruz do Calvário. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Então, o Pai planejou a obra da redenção. É muito simples. O Pai planejou a obra da redenção, simples o entendimento, né? Porque o ato é extremamente complexo. Mas o Pai planejou a salvação e redenção da humanidade. O Filho executou essa salvação na cruz do Calvário. Veio, habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo ressuscita ele dentre os mortos. E hoje, qual é a postura do Espírito Santo? Ele convence o homem do pecado, ele mostra o que aconteceu na cruz, ele convence do que foi feito na cruz do Calvário e atua diretamente na igreja através dos nossos corações. Então, o Pai planejou a obra redentora. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Não é? Você sabe, o próprio Jesus pergunta ao Pai, ele fica tenso, ele soa sangue, né? Ele transpira sangue. Algo raríssimo, mas possível de acontecer, tão tenso que ele ficou. E ele fala com o Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É como se ele fala assim, Pai, tem outra possibilidade? É possível que a redenção aconteça sem
a cruz. E ele sabia que não era possível. Não era possível. Então o pai participou dessa angústia que o filho sentia. B. O Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Irmão, Jesus não foi obrigado a morrer por nós. Ele não foi obrigado. Ele fez por amor. O pai planejou e o filho aceitou por amor. Jesus morreu por nós por amor. Não porque foi obrigado, não porque tinha opção. Ele não era obrigado a morrer por nós. Pessoas pecadoras, pessoas que não amavam, pessoas que não tinham nem conhecimento do que estava acontecendo, mas ele morreu por nós, sim. E padeceu para levar-nos a Deus, por causa das dores, do sofrimento, da angústia, do sangue derramado. Nós fomos conduzidos até Jesus, até Deus por causa de Jesus. C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus. Então, nota, na Trindade, lembrando que não existe o nome Trindade na Bíblia. Não existe termo Trindade, mas nós percebemos a Trindade divina, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mostra que tinha mais do que uma pessoa ali. Né? E quando João Batista batiza Jesus, a Bíblia fala, o pai falou, eis aí o meu filho, quem muito me compraz, quem muito tem um prazer, quem muito me dá alegria, quem muito me deixa feliz. E a Bíblia fala que o filho estava ali para ser batizado, o pai falando ao fundo, e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, né, apareceu naquele momento ali também. Então ali você vê a Trindade divina claramente manifesta para toda a humanidade. 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Gólgota é exatamente o lugar da cruz. Né? O lugar da cruz, o lugar chamado caveira. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10, 32. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, o Espírito Santo ele nos revela, nos mostra, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, nos dá entendimento acerca das situações. Paulo, inclusive, fala do papel fundamental do Espírito Santo, que é nos alertar de coisas que desagradam o coração de Deus. Sabe, quando nós vamos fazer alguma coisa, quando nós estamos praticando alguma coisa e aquilo não é do agrado de Deus, o Espírito Santo nos toca o coração. O Espírito Santo mexe conosco, ele fala a nossa mente. Existem pessoas que não conseguem mais ouvir o Espírito Santo. Paulo usa o termo mentes cauterizadas, que são mentes que o Espírito Santo não consegue mais ser ouvido. Aquela pessoa não ouve o Espírito Santo mais. Ela já entrou num processo de pecado deliberado, direto, constante, não consegue mais parar, não consegue mais se libertar. Então ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. Esse é o exemplo, irmãos. Existem muitas situações de pessoas que outrora estavam na igreja, na comunhão, e elas abandonam a Cristo. E elas começam a praticar coisas ruins, coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas, elas não ouvem mais a voz de Deus, porque a mente ficou cauterizada. O Espírito Santo revelou a Paulo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então, o Espírito Santo nos revela as coisas, irmãos. O Espírito Santo nos dá entendimento, como revelou a Paulo que ele era o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Né? B. O Espírito Santo ensina. Então, olha, primeiro, o Espírito Santo revela. O que é o revelamento? O revelar é mostrar aquilo que, materialmente falando, humanamente falando, não seríamos capazes de perceber.
eu não estou falando das chamadas profecias, das chamadas revelações. Eu estou falando da revelação do Espírito, de coisas que o Espírito Santo nos mostra claramente. Isso é importante diferenciar. Bem, o Espírito Santo revela. B, o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz, ou seja, daquele drama, daquela loucura, daquela coisa terrível que foi o processo doloroso que foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Por quê? O Espírito Santo estava ensinando. E quando o Espírito Santo ensina, os nossos corações testificam. Nós sentimos algo especial. Nós sentimos algo diferente. E isso é o poder do Espírito Santo. Então, olha, o Espírito Santo revela, ensina. Revela, ensina. E a terceira coisa, no C, o Espírito Santo explica. Revela, ensina, explica. Ou seja, tira a dúvida. Traz o entendimento de coisas que você ficou em dúvida. Coisas que eventualmente poderiam ter sido colocadas pelo adversário para confundir, para deixar tua mente em dúvida, para tentar roubar a verdade da pregação do Evangelho. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ele revela e o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Coisa tremenda. O Espírito Santo ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Bom, quando o homem peca, Adão e Eva são retirados do paraíso, e naquele mesmo momento, Deus já cria no seu coração um projeto de redenção da humanidade. E a Bíblia fala que virá um que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente lhe feriria o calcanhar. Tentaria atrapalhar, tentaria machucar, mas não pararia, não travaria, não destruiria o projeto. E a Bíblia fala que naquele momento que Deus começa, tem esse pensamento, esse projeto, começa ali toda uma trajetória de acontecimentos, de realizações da parte de Deus, para que as coisas fossem convergir para a cruz. Então, a ideia do Antigo Testamento de holocausto, de sacrifício, de um cordeiro inocente, de um animal sem mácula, sem defeito, perfeito, em que o pecador sacrificava um animal inocente, puro, sem mácula, para que Deus perdoasse os seus pecados. Tudo isso são conceitos que foram sendo gerados, foram apresentados para que lá na frente todo esse projeto fosse concluído, ou seja, consumado. Por isso que na cruz Cristo fala, está consumado, ou seja, o projeto foi concluído, o projeto foi terminado, o projeto foi consumado, tudo que foi planejado se concretizou, está consumado, não há mais o que fazer, tudo já se completou. Irmãos, a obra de Cristo na cruz do Calvário já foi completa. Já foi completa. Ah, pastor, mas eu me converti e eu aceitei a Cristo, mas tem alguns pecados que eu acho que eu não fui perdoado ainda, eu tenho que fazer uma regressão, eu tenho que ir numa cura interior. Meu irmão, eu creio que quando nós aceitamos a Cristo, em verdade, de maneira genuína, de maneira verdadeira, de coração aberto, os nossos pecados são verdadeiramente perdoados em Cristo. E os nossos pecados, segundo a própria palavra, são lançados no mar do esquecimento, em que Deus não se preocupa mais com os pecados que já foram lançados no mar do esquecimento. Eu entendo que, eventualmente, pessoas que viveram uma vida de pecado possam precisar de uma ajuda espiritual, de uma ajuda psicológica, de uma ajuda pastoral, para poder lidar com toda uma vida de pecado, de vícios,
como pessoas que são dependentes químicas. Sabe, pessoas que têm alguma dependência química, não basta ela simplesmente falar, vou parar de me drogar. Não basta só fazer isso. Por quê? Porque o organismo dela já está afetado com tudo aquilo que ela viveu. Com uma vida inteira de drogas, de vícios. Então ela vai precisar de uma ajuda profissional. Ela vai precisar de um acompanhamento. Então acredito sim que pessoas que viveram uma vida promíscua, uma vida sem Jesus, ela precisa dessa ajuda. Agora, ela não precisa mais de nenhuma obra de perdão de pecado, porque lá na cruz já ficou tudo lá na cruz do Calvário, como a Bíblia está falando. Tudo está consumado. Está consumado. Amém? O seu pecado foi esquecido, o seu pecado já foi perdoado, você é livre, você não é mais prisioneiro de Satanás, você não é mais escravo do pecado, você tem uma nova vida em Jesus. Entenda isso, receba isso e aceite em nome de Jesus. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu. Isto é pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Olha, Cristo venceu principados, potestades, os exércitos de Satanás, venceu a morte, venceu o inferno, tudo na cruz do Calvário. Jesus Cristo venceu, vencedor, nunca perdeu uma batalha. Vencedor, invicto, jamais viu derrota. Por isso temos nele a vitória. O vitorioso só pode gerar vitória. O perdedor só pode gerar perda, fracasso. O vitorioso só pode contagiar com vitória. Pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Esse está consumado significa o acesso a tudo que foi conquistado na cruz. Tem até um louvor que fala: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sabe, isso é a realidade. O que ele conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. É bênção de Deus para a nossa vida. Tudo está consumado. D. O Espírito penetra em todas as coisas. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito somos despertados e levados ao arrependimento. O que aconteceu com Isaías? Isaías, ele vê a glória de Deus, sente a presença de Deus, se aproxima de Deus, ele se santifica. E quanto mais nos santificamos, quanto mais nos aproximamos de Deus em santidade, em comunhão, em consagração, mais nós nos sentimos pecadores. Ninguém que se aproxima de Deus, ninguém que tem uma vida santificada, irmão, se sente santo. Esse é o grande paradoxo. Os homens e mulheres de Deus, cada vez mais que se apresentam para Deus, eles se sentem merecedores desse amor. Eles se sentem capazes de receber esse amor tão poderoso, porque eles entendem a insignificância, a pequenez, o quão fracos são ante a glória de Deus. O arrogante não. O arrogante jamais vai entender o conceito de perdão, o conceito de santidade. É igual a palavra que chega até Paulo da parte de Deus. Quando você pensar que está fraco, aí você está forte. Por quê? Porque se eu me sinto fraco, mas eu estou na presença de Deus me sentindo fraco, eu vou buscar me fortalecer. Eu vou buscar me dedicar mais. Eu quero melhorar, eu quero me estar diante do meu Deus da melhor forma possível. Eu quero ver o meu Deus, eu quero alegrar o coração do meu Deus. E Isaías, ele vai e fala: olha, eu sou um homem
de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, gente complicada, gente pecadora. Eu também sou pecador, eu vou morrer porque eu sou pecador. Eu estou vendo a glória de Deus, a santidade de Deus. Aí o que Deus faz? Deus vê que Isaías era uma pessoa que estava consciente da sua insignificância, do seu pecado, da sua fragilidade espiritual. E aí Deus ele começa a santificar Isaías. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Vamos nos santificar. Pastor, me acho tão fraquinho. Glória a Deus que você se acha fraquinho. Se achar fraquinho não é o problema é se achar fraquinho e não fazer nada para mudar. Esse é o problema. Não fazer nada para mudar. Tá fraco? Busca. Tá fraco? Clama. Tá fraco? Vai orar. Tá fraco? Vai jejuar, porque Deus vai responder a sua oração. É síntese do tópico 3. No Novo Testamento, Cristo tornou-se centro da nossa comunhão com Deus através da sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como o nosso ponto central de culto a Deus como no Antigo Testamento. Eu não tenho mais o altar como ponto ali único da presença de Deus. O altar, na realidade, é o lugar em que eu entronizo Deus. Tem um louvor também que fala: Senhor, nós te entronizamos, te entronizamos neste lugar, ou seja, nós criamos o altar aqui. O altar é criado quando eu humildemente me coloco diante dele, na presença dele, para buscar, para me entregar, e é isso que acontece. Então, 3, cuidado com as imitações. Tem gente tentando imitar o altar. Tem gente tentando criar artificialmente o poder de Deus. Vamos ler isso aqui interessante. Tópico 3, você que está acompanhando aí com a lição. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações de baratas do verdadeiro despertamento. Então, também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. É bem verdade que nós vivemos um tempo, irmãos, que os falsos profetas se proliferam. Os falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores. Nos últimos dias nós temos visto escândalos de assassinato, de corrupção, tentando deturpar a imagem do Evangelho de Cristo. E o que a Bíblia está dizendo é que isso aconteceria nesses nossos dias, mais do que antes. Pessoas que enganam o povo com imitações baratas do Espírito Santo. Pessoas que com técnicas psicológicas atraem multidões. Você deve ter visto algum movimento desse. Em alguns templos imensos que tem todo aquele oba-oba, pula-pula. Não existe reverência. As pessoas estão dentro das igrejas como se estivessem em ginásios e quadras, em poliesportivas, sabe, em festas mundanas. Você não observa em muitas congregações a reverência da presença do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, isso é o que tem acontecido. Eu não sei o que você pensa, meu irmão, qual é a sua visão de culto, mas uma coisa é certa. Nós estamos adorando o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso, que existe adoração
plena. Se preocupa tanto que fala que ele está buscando os verdadeiros adoradores. Importa que adore em espírito e verdade. Ele está procurando o adorador. E aqui tenho dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Hoje, as pessoas não querem mais uma liderança que fale a verdade. As pessoas querem pastores que fiquem à sua disposição, falem aquilo que elas querem ouvir. Pregações, como eu sempre uso esse termo, pregações de autoajuda. Pessoas que não querem ser confrontadas no seu pecado e quando são confrontadas, saem da igreja, vão embora para uma igreja mais confortável para o seu coração, para o seu entendimento. As pessoas querem pastores que falem não a verdade do Evangelho, mas falem aquilo que seja conveniente para as suas próprias verdades. A Bíblia está falando aqui que existem falsos mestres, falsos líderes, que com técnicas de dominação fazem as pessoas chorar, rir, pular, transformando a igreja não mais em templo, mas em centros de entretenimento. Infelizmente, a igreja evangélica, por causa de pessoas inescrupulosas, tem se transformado em centros de entretenimento. As pessoas não sabem mais a diferença entre ir para um teatro, assistir uma peça, e ir para um culto. As pessoas vão para o cinema ou vão para a igreja como se fosse para o cinema. Não há mais reverência em estar na casa de Deus. Não há mais nem necessidade de estar na casa de Deus. Hoje eu conversava com alguém sobre o que a pandemia fez com algumas pessoas. Pessoas que já estavam fracas. Depois de 4 meses, 5 meses em casa, a igreja volta às atividades. Não estou falando da nossa igreja, estou falando de qualquer igreja. E as pessoas não sentem a vontade de estar na igreja mais. Se você tem uma pessoa que você ama e você passa 1 mês, 2 meses, 5 meses sem ver essa pessoa, quando você tem a oportunidade de visitar essa pessoa, o que você faz? A primeira coisa que você faz, você sente falta, você quer ver, você quer abraçar, você quer estar junto, você quer estar em comunhão, você quer fazer carinho, você quer receber carinho. Infelizmente, Satanás tem roubado esse tempo das pessoas. Satanás tem colocado nas igrejas um sentimento de entretenimento, de satisfação de desejos carnais. As pessoas não querem ouvir o Espírito Santo. Elas querem ouvir aquilo que vai de encontro, não a necessidade dela, mas o que elas estão querendo ouvir. E a Bíblia não desperta. Porque nós não usamos o Espírito Santo, nós somos usados por ele. Nós não falamos para o Espírito Santo o que ele tem que fazer. É ele quem fala para cada um de nós o que nós temos que fazer. Porque é ele que é Deus e não eu. Eu não mando no Espírito Santo. Eu sou mandado, sou guiado, sou orientado por ele. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando por falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma das nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz das suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a igreja de Deus se afaste. Esse tipo de movimento pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Então, irmãos, a igreja é lugar de reverência. Ninguém está dizendo aqui que você não pode louvar, aplaudir, de repente se sentir
num ambiente que você está ali glorificando, sabe? É claro que a gente vai se movimentar, ninguém pode ser boneco, mas há uma grande diferença. Não está se falando apenas em mexer os braços, as mãos, o corpo em si. Mas aqui existe um ambiente de apostasia, em que o pecado anda lado a lado com aquilo que seria uma suposta adoração. Cuidado, que você pode estar entrando num ambiente, indo em lugares em que a presença de Deus está longe daquele lugar e ali só existe enganação, engodo e coisas que não provêm da vontade de Deus. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Aquilo é momentâneo, aquilo é passageiro, aquilo é bagunça, aquilo é barulho. É como uma tartaruga deitada de costas. O que a tartaruga deitada de costas ela faz? Está apoiada no casco dela, ela só balança as perninhas. Ó. Ela balança os pés, mas fica sempre no mesmo lugar, porque ela não anda. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, no controle, não só da nossa congregação, mas da nossa própria vida, do que fazemos, do que falamos, do que dizemos, do que entregamos, do que geramos. Mantemos o Espírito Santo sempre na direção. Então, veremos cumprir-se a palavra de Deus. Vão indo de força em força. Glória a Jesus. Síntese do tópico 3. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as mesmas características do verdadeiro despertamento espiritual. Olha, é importante, irmãos, nós entendermos que Deus, Ele está aonde há verdade, aonde há santidade. Deus não precisa de grandes templos suntuosos, imensos para agir. Deus precisa de templos verdadeiros, quebrantados e contritos. Esse templo é o nosso coração. O que a palavra fala? Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Creia, acredite que Deus está no controle da situação. Acredite que Deus é poderoso para fazer coisas sobrenaturais. Deus é maior, Deus é grandioso, sem Deus não há nada que se possa fazer. Então creia, meu irmão, que Deus está no controle da sua vida. Como é que está o seu altar? Como é que está a sua vida com Deus hoje? Será que você pode falar, Senhor, eu sou fraco, mas eu sou consciente que eu estou no caminho? Ou será que você não consegue falar isso? Será que você está dizendo nesse momento que precisa ser restaurado? Mas se você está dizendo isso também, que precisa ser restaurado, eu digo para você que essa é a oportunidade. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, busque a misericórdia de Deus, porque Deus vai restaurar o seu altar, Deus vai trazer a comunhão, a sua oferta. Como é que está a sua oferta? Lembrando que igreja somos nós. Eu estou fraco. Não é a igreja que te deixa fraco, porque você é igreja. A igreja não é aquilo que te bota fraca. Ao contrário, a igreja somos nós. E se você está se sentindo fraco, é porque alguma coisa no seu altar está quebrado, precisando ser restaurado, precisando ser reformado. Reforme o seu altar. Restaure o seu altar. Permita que Deus faça coisas sobrenaturais no seu altar. O altar é o seu coração. Amém? Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus faça você meditar nessa lição, nessa breve lição. Que você leia com calma. Veja as referências. Veja tudo que está sendo falado com calma. E certamente o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Como eu sei certamente que já falou. Amém? Ofereça a Deus a sua vida como um sacrifício de louvor. Se ofereça a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Amém? Peça a Deus para que Ele possa restaurar. Peça a Deus que você seja um adorador. Para que você seja alguém que se entregue a Ele. Que se coloque na presença dEle de maneira sobrenatural. Eu creio nisso. Senhor, eu quero entregar esse teu filho, esta tua filha que ora, que clama a Ti neste momento. Que pede pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua unção, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua restauração. Restaura esse altar agora. Restaura nesse momento esse altar que está desconcertado, que precisa ser restaurado. Dê o entendimento que a igreja somos nós. Somos nós que ficamos fracos. Que a congregação, que os irmãos
são apenas reflexos daquilo que nós somos por dentro. E se nós estamos bem por dentro, com o nosso altar restaurado, a nossa vida será reflexo de uma vida de santidade, de comunhão contigo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu louvo a Ti. Para a honra e glória do Teu nome, queremos ser adoradores. Queremos Te louvar e Te agradecer. Para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você nesta manhã. Deus te dê um dia abençoado. Deus te dê a glória dele sobre a sua vida. Para a honra e glória do nome dele. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo. Fica na paz.